Certa vez eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse que estava fazendo um trabalho relativo à música dos anos 80 e se eu não poderia dar uma entrevista. Naquela época, por conta dos esportes radicais que eu praticava, eu tinha uma interação muito grande com jovens e imaginei que se tratava de uma adolescente fazendo um trabalho de escola e acabei aceitando e não dei tanta importância para o fato. Porém, no dia combinado para a entrevista, eu até havia esquecido do compromisso, para ser sincero, quando tocou o interfone na minha casa. E ao atender, estava lá toda uma equipe de reportagem de uma TV local. E aliás, uma TV de muita audiência localmente. E naquele momento eu não tinha mais como recusar. Tive que gravar essa entrevista como estava. E eu estava totalmente preparado, eu estava de bermuda, chinelo, desarrumado, aliás, é o meu natural. Mas como estavam ali, resolvemos gravar. Eu até brinquei com câmera, que se ele me mostrasse da cintura para baixo, eu processava ele. Porque estava horrível, estava daquele jeito. Mas fomos para o quarto onde fica o controle de som ambiente da casa e acabamos ali gravando a entrevista e tudo se passou de uma forma tranquila. Porém, ao mencionar que eu morava sozinho e que eu fazia o serviço de casa ouvindo música dos anos 80 por meio do sistema de som ambiente, eles sugeriram que gravássemos algumas cenas em que eu estivesse fazendo o serviço de casa ao som daquela música. E assim fizemos. Eu fui para a cozinha, mexi no fogão e fiz toda aquela encenação. A bem da verdade, eu aproveitei a ocasião para mostrar mexendo na cozinha, cozinhando, na verdade. Pois as pessoas têm o costume de dizer que eu não sei nem fritar um ovo. E o que não deixa de ser verdade. Eu tenho uma inaptidão para a cozinha que é uma coisa fora do comum. E eu aproveitei ali para poder brincar um pouco com essa situação. Aí mexi que estava cozinhando, aquela coisa toda, e fizemos a gravação. No dia que o programa foi ao ar, isso foi num sábado de manhã, eu nem estava na cidade, eu estava numa cidade próxima fazendo trabalhos sociais e acabei não vendo a reportagem. Terminados os trabalhos, quando eu fui na casa dos meus pais, minha mãe, que ainda era viva naquela ocasião, já veio me encontrar no portão. E eu vi que tinha alguma coisa que tinha acontecido. E ela já veio polvorosa, né, e dizendo, olha, bem que eu falo que esse negócio de televisão é tudo mentira. Televisão é tudo mentira. Eu perguntei, mas o que foi, mãe? O que aconteceu? Eu nem sabia da reportagem. E ela me contou que havia visto na televisão e que nada, aquilo não era verdade, já que eu não sei nem fritar um ovo, como é que eu podia estar cozinhando naquela ocasião? Isso acabou sendo motivo de humor, motivo de risos, e é uma lembrança até gostosa que eu tenho da minha mãe, justamente esse momento, ela enviada ao me ver mexendo no fogão, sabendo da minha inaptidão para a cozinha. Porém, ao lado dessa questão cômica que se passou, resta uma mensagem muito importante, que é sobre enganar as pessoas, que é sobre sermos aquilo que nós somos, ou mostrarmos uma aparência diversa daquilo. É lógico que, na ocasião, eu não queria enganar ninguém. Tudo não passou de uma brincadeira. Muitas pessoas que viram essa matéria deviam ter achado que eu era um ás na cozinha. Mas minha mãe, por me conhecer como ela me conhecia, não se deixou enganar. Para ela, nada daquilo era verdade. E estava correta em suas premissas. E a grande mensagem que se tem é que nós não enganamos as pessoas que nos conhecem de fato.
Hoje vivemos num mundo onde encenamos tantos papéis diante das redes sociais. Mas as pessoas que nos conhecem de fato, essas nós não enganamos. Para essas nós somos o que somos, sem máscaras, sem rótulos. É comum as pessoas falarem, mas eu me enganei tanto com tal pessoa, eu achei que a pessoa era isso ou aquilo. Isso mostra o quanto nós não conhecemos de fato as pessoas. E repito, as pessoas que a gente conhece de fato, essas não nos enganam. Essas estão sempre a mostrar o que realmente são. E aí você poderá retrucar, falar, não, mas eu tive o caso de uma pessoa, eu conhecia aquela pessoa e ela me enganou, eu achei que ela fosse aquilo e não era. Nesses casos nós temos uma situação bastante curiosa que acontece conosco. Nós normalmente projetamos nas pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Muitas vezes nós nos recusamos a ver as pessoas como elas de fato são, vivendo uma ilusão de que as pessoas sejam aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Isso acontece principalmente em relacionamentos. E é comum em relacionamentos as pessoas se sentirem traídas, porque a pessoa aparentava uma coisa e de fato era outra. Também é muito comum nos enganarmos com as pessoas por conta da imagem das imagens que são postadas nas redes sociais. E hoje nós temos redes que são preparadas para isso. Quando você tira uma foto, ela já vem com vários filtros, com vários efeitos, para você mostrar alguém que não é você. Você vai mostrar um rosto que não é seu. Você vai mostrar um corpo que não é seu. E contribuindo com isso, as pessoas vão mostrando realidades que não são delas. Por óbvio, as pessoas mostram as coisas boas que vão lhe acontecendo e vão ocultando as coisas ruins. E, por vezes, exageram nesse processo. Existem pessoas que não podem sentar na mesa de um restaurante que sai tirando a foto do prato que está comendo para postar em redes sociais. Uma exposição até desnecessária da vida. Pessoas que vivem postando bebida, como se não consegue tirar uma foto sem pegar um copo de bebida na mão, como se isso fosse um bom exemplo que estaríamos dando às pessoas. Assim, precisamos refletir bem sobre a nossa utilização das redes sociais. Até que ponto nós estamos mostrando uma imagem positiva, mostrando às vezes um exemplo a ser seguido, mostrando coisas boas, e por vezes nós fazemos esse papel de mostrarmos algo que não é real. Nesse contexto, as redes sociais constituem como uma prótese de personalidade, onde nós vamos mostrando alguma coisa que nós não somos. E as pessoas que levam isso em consideração acabam se enganando muito com as pessoas. E o que é pior, nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer as pessoas de fato, de olhar nos olhos, de sentir, de tocar. Porque no dia a dia a pessoa vai mostrando quem ela é. Seja por atos falhos, seja por não olhar nos olhos, seja pela reação que elas mostram em relação a questões que são postas. Nessas pequenas coisas nós vamos conhecendo as pessoas. Mas, ao invés disso, nós nos contentamos em viver uma ilusão daquilo que é postado em redes sociais. Nós trocamos o contato com as pessoas pela frieza das telas dos celulares.
E é lamentável que isso tenha acontecido de uma forma exagerada, inclusive nos relacionamentos. As pessoas que nós poderíamos estar ali no dia a dia, em cada momento, tocando, sentindo, nós trocamos tudo isso pela frieza do celular. As famílias, muitas vezes os diálogos se dão mais por meio de redes sociais do que da vida real. E assim nós vamos construindo uma imagem acerca das pessoas que destoa completamente da realidade. Assim, normalmente as pessoas não nos enganam. Nós que nos deixamos enganar por nos ocultarmos desse contato mais próximo com as pessoas, vivendo esse mundo ilusório trazido pelas redes sociais.